E aí galerinha, aqui quem está falando é o João. Estou hoje mais uma vez com o quadro Fatos Curiosos. Estou aqui com convidado especial, Gabriel. E aí galera, hoje a gente vai falar de 8 lugares assombrosos, sinistramente loucos. Então, puxa a vinheta. Bem, galera, a gente colocou aqui os lugares na ordem que a gente achou mais assustadora, mas não significa que vai ser a ordem pra vocês, beleza? Também vamos começar com os lugares. 8º lugar, Mercado da Bruxa no México. Esse é um lugar bastante peculiar, galera. Ele tá localizado no país do México e, assim, ele é um mercado onde você pode comprar tudo pra fazer mandinga pras pessoas, cara. Exatamente tudo. Desde as coisas que você via no Harry Potter até as paradas que você pode imaginar mais bizarras, como boneco de voodoo, livro de feitiçaria, grimório, tudo. Tudo que você imaginar você encontra naquele mercado. Mano, o negócio lá é tão fodido assim que tu encontra de tudo, de santos a demônio. Bora comprar um bonequinho seu lá pra... Pô, eu tô de boa disso aí. Eu ouvi falar que quem não deixar like... ó, já sabe, a gente vai lá ó, comprar um bonequinho aí. 7º lugar, Belzit-Hellstein. É o complexo... Eita, foca! É um complexo de tratamento no sudoeste da capital alemã. Foi construído para a reabilitação de pessoas com tuberculose no final do século XIX. Foi construído em 1898 e 1930, depois de uma iniciativa do governo alemão. Parte do complexo também foi transformado em um sanatório. Só que esse sanatório, ele não era apenas um hospital qualquer. Além dele receber essas grandes figuras da história mundial, era como se fosse uma pequena aldeia. Ele tinha restaurantes, o hospital em si, várias outras coisas que faziam ele ter como se fosse uma autossustentação. E também ele tratou o líder da RDA em 1990. E uma coisa interessante pra quem gosta de mistérios é que naquele primeiro vídeo da cicada que eles gravaram sobre com a máscara da peste negra foi retratado nesse local. Hoje em dia o complexo está abandonado, caindo aos pedaços, cheio de pinchações. 6º lugar, The Age Park. O Dade Park é um parque localizado na cidade de Deizelle, na Bélgica. Esse parque foi fundado por um pastor local chamado Gaston Dewey, para as crianças estrangeiras brincarem nele. Ele cresceu e se tornou um parque temático, mas manteve sua essência humilde até o fim. De 1950 a 2002, não aconteceu absolutamente nada demais naquele local. Só que nos anos de 2000, um garoto perdeu um braço em uma atração aquática chamada Nautic Jet. E a partir daquele acontecimento, houveram vários relatos de vozes, aparições estranhas no local. O lugar realmente começou a ficar assombrado. Depois desses eventos bizarros, o parque foi entrando em decadência e em 2012 foi fechado. Após o seu fechamento, o lugar foi dado como misterioso, pois havia muitos gritos de vozes. Há relatos de outras mortes no local, mas nada confirmado assim pro... Esse lugar, ele é realmente um mistério e até hoje não se sabe muito bem o motivo dele ter fechado. Muitos dizem que foi só o relato da morte do garoto que a imprensa foi divulgando e aí vocês sabem como é que é essa coisa de imprensa e o parque acabou falindo, mas ninguém sabe direito. E tem uma certa teoria da conspiração porque o dono do padre era um pastor. 5º lugar, Centralia, nos Estados Unidos. Para começar a brincadeira, essa cidade é conhecida como a verdadeira Silent Hill. Não é à toa que uma queimada monstruosa em 1962, em um depósito de lixo, atingiu a mina de carvão que ficava no subsolo da cidade. Ela está pegando fogo há mais de 50 anos. Alguns cientistas dizem que a cidade ainda vai pegar fogo, não por anos, cara, séculos. Literalmente séculos pra parar de queimar. Eu tenho uma ideia pra fazer parar de queimar. O quê? Joga em Street Legends aí. Tu deve ser mais inteligente que os cientistas, cara. Pô, cara, é sério. É só jogar água, joga água. Mas já explicando pra galera, não é tão simples assim. Por que tá pegando fogo há quase 50 anos? Esse fogo afetou o carvão, que começou a liberar um produto químico muito forte no subsolo da cidade mesmo e subia por dentro do chão, cara. Imagina, você tá na cidade e de repente você começa a sentir um fedor de enxofre saindo do chão. Que porra é essa? O inferno chegou na Terra? E o mais interessante é que tem gente que se recusou a sair dessa cidade. O governo americano
fez um decreto obrigando as pessoas a deixarem a cidade. Só que teve gente que desobedeceu a lei, porque falou que foi o próprio governo que tacou fogo na cidade para explorar o carvão. É muito de boa, pô. Eu vou ali queimar uma cidade porque eu quero carvão. A cidade atualmente ela está uma cidade fantasma, cheia de fumaça por causa das queimadas. Lá foi usado como cenário da próprio jogo Silent Hill. Não só o cenário, a história também é baseada, e até alguns momentos do jogo são exatamente iguais à da cidade. 4. Edifício Joelma. O edifício Joelma é um edifício localizado na cidade de São Paulo. Ele é atualmente chamado de edifício Praça da Bandeira. Esse prédio pegou fogo em fevereiro de 1974 e várias pessoas começaram a pular da janela do prédio para tentar escapar do fogo. Houve um relato de mortes muito alto. Galera, 188 pessoas acabaram morrendo com esse incêndio. Não é pouca gente. E não foi só a galera que pulou do prédio. Também teve 13 pessoas que até inspiraram um filme e falaram que essas 13 pessoas realizaram alguns milagres, que eles tentaram descer pelo elevador e misteriosamente o elevador parou e elas queimaram dentro do próprio elevador. O corpo dessas pessoas não foi identificado e foi velado ao lado no cemitério São Paulo. Há vários relatos de que esse prédio houve vozes de pessoas pedindo socorro, que as pessoas veem espíritos passando, sombras. É um lugar bem macabro assim de se visitar. E aqui no nosso Brasil! Tem que valorizar o país, né? Até na média. Esse incêndio ele é marcado pela morte das 3 pessoas e das pessoas que se jogaram de cima, que preferiram morrer com impacto do que queimadas. Cara, eu imagino quem tava passando no prédio perto da hora. Imagina você tá passando e você vê o prédio pegando fogo e um monte de gente pulando. É tipo... uma coisa não muito... Oi! Terceiro lugar, Minchek Pântano, também nos Estados Unidos. Localizado na cidade de Louisiana, nos Estados Unidos, a região é um verdadeiro cenário de terror. Reza a lenda de que uma bruxa de voodoo assim jogou suas mandingas lá e o bagulho ficou só o bagulhete. Tirando isso, é um pântano normal com muitos mesmo crocodilos. O que torna esse lugar tão macabro e coloca ele no nosso terceiro lugar, as lendas em volta dele são muito bizarras. Pra começar, a parada era o ponto de encontro preferido pra prática de voodoo. Então um monte de bruxa se reunia lá na Idade Média e ficava fazendo as bandimbas lá, cara. Tirando isso, o que é mais legal é que a galera vai fazer excursão nesse lugar, velho. E eles vão, tipo, à meia-noite, com tochas, andar pelo bagulho. Que, tipo, é cheio de crocodilo. Que são silenciosos. Tirando isso, que os crocodilos lá, eles aprenderam, assim, na furtividade, a te atacar. Eles chegam, te atacam, tu some e ninguém vê. E os relatos de que esses crocodilos ficaram desse jeito é o mais interessante. Lembra que a gente falou que o lugar era conhecido por prática de voodoo? Pois é. Dizem que uma das bruxas que se reunia naquele lugar era uma rainha voodoo, que tinha o nome de Marie Levon. Essa bruxa, ela era muito poderosa, segundo as lendas. E dizem que ela foi condenada pela Santa Inquisição por prática de magia negra. E tem 2 lendas que você pode escutar diferente. A primeira é que ela foi presa e passou a vida presa e jogou uma candiba tão forte, galera. Imagina assim, um lugar bonito, com rios, árvores, tudo bonito, e de repente a mulher começa a soltar umas palavras pela boquinha lá e mexer uns pauzinhos, umas pernas de morcego. E as árvores ficam com forma de garra, os rios ficam pretos. E lembra os animais silenciosos? Pois é, surgiram daí, segundo a lenda. Não só os crocodilos, mas qualquer animal, qualquer criatura predatória que estivesse naquele local pode te atacar sem você nem ver. A segunda lenda é que ela sempre dizia que quando eu morrer, eu levarei toda a cidade junto comigo. E pode ser coincidência ou não, exatamente no dia do seu funeral, um furacão arrastou as 3 cidades próximas tudinho junto com ela. No dia que ela morreu, ela falando que ia levar todo mundo. Esse furacão foi de proporções épicas. Várias e várias pessoas morreram no dia do enterro dessa bruxa, filha da puta. Ela tipo levou todo mundo mesmo pro inferno. Literalmente. E pra piorar a mandíbula do lugar, os franceses morriam de medo, tinha um cagaço do caralho daquele lugar. Porque, eu não sei se vocês já ouviram falar de uma lenda chamada Rougarou, que é um lobisomem mutante, cara. Basicamente. Dizem que o Rougarou atacava ali as pessoas e sumia com elas. Do nada. Do nada, tipo, tu tá lá andando, tem um estrangeiro, tu tá lá de boa, sumiu, desapareceu, não tem mais nada de tu, já era. Pra vocês terem uma ideia, os colonizadores daquele lugar
não pisavam na terra com medo desse lugar, cara. Eles só mandavam algum administrador ir lá e ficavam só olhando a merda acontecer. Pra você passar por essa cidade e pegar a rodovia, você tem que atravessar uma ponte de 37 fucking quilômetros sobre esse pântano. Onde todo mundo fala que escuta vozes, vê pessoas. Teve gente que já caiu da ponte e foi comida por crocodilo e nunca mais apareceu. Aí todo dia, imagina, você vai pro seu trabalho, pega seu carrinho e atravessa 37 km de um local amaldiçoado. Não, e tirando a parte que é a maior ponte do mundo. Só! Só. Segundo lugar, Ilha das Bonecas, no México. Mais um lugar no México, né, galera? Se não bastasse o mercadinho voodoo do caralho lá. Essa Ilha das Bonecas é um local que teve 25 anos. Um único cara morando lá, imagina. Você, 25 anos morando numa ilha sozinho. 25 anos esse cara morou nessa ilha completamente sozinho. E de repente, ele achou um corpo de uma garota. A bodega já começa a ficar escrota por aí. Do nada ele acha um corpo de uma menina Ele morava morta. sozinho. E ele morava 25 sozinho. anos. Ninguém precisava. Aí do nada no lago aparece uma menina morta. E ele passa a ouvir vozes dessa menina agonizando como se ela estivesse morrendo. Observação, ela morreu afogada. Ele não só escutava ela agonizando, mas ele também escutava ela chamando ele. E ele não dizia que era, sei lá, escutei uma vez essa menina nos meus últimos 10 anos. Não, cara. Todo dia ele escutava a voz dela vindo do lugar que ela morreu. E aí ele ficou com tanto medo que ele espalhou bonecas, sim, bonecas, pela ilha inteira pra acalmar o espírito e tentar fazer ele parar. Foram empenduradas aproximadamente milhares de bonecas. Todo tipo de boneca que ele encontrava. Após todos esses anos, ele recebeu um sobrinho pra passar uns dias com ele nessa ilha e levou o garoto pra pescar, dar uma passeada de barco num desses canais da ilha. E nesses canais ele contou pro garoto de uma lenda de uma sereia que chamava ele pra dentro da água e falava que um dia ia levar ele e que por isso ele morreria de medo de entrar nas águas. Após algumas horas dele ter contado essa lenda dessa sereia, ele apareceu morto exatamente onde ele contou a lenda pro garoto, Boiando, com sinais de afogamento. os mesmos da menina. Hoje em dia, a ilha é realmente um cenário de terror. Diversos filmes foram gravados lá. E as bonecas atualmente estão todas escrotas, digamos assim. Sem braço, sem perna, sem olho, alguns com os olhos absurdamente pretos. E aí dizem que seriam os espíritos que estariam insistindo em voltar na ilha e atormentar as bonecas. Primeiro lugar, Catacumbas de Paris, na França. É conhecido como Império da Morte. Cara, só pelo nome, assim, você já curte como é o treco. E o que é legal é que esse lugar faz muita fama pra turismo, velho. Eu vou fazer um turismo nesse lugar, né? Eu teria curiosidade de ir lá. Pra você que está aí curioso pra saber o que a gente está falando, a gente está apenas falando de um ossário que tem aproximadamente 6 milhões de ossos. São 18 km de ossado humano. E só 2 km de todos esses túneis são liberados para o público. Isso porque tem relatos de pessoas que se perderam dentro desse local e acabaram encontradas depois de meses, até anos. Cara, o lugar é tão convidativo. Você vai entrar, a porta tem paro. Este é o Império da Morte. E ao longo do túnel também tem vários outros avisos. Ele não está só no nosso primeiro lugar por ter mais de 6 milhões de ossos, mas sim porque lá é extremamente frio. Há vários outros relatos de que você entra lá dentro, você já se sente mal, você já se sente com energia negativa. E como ele foi criado já é muito bizarro. Os cemitérios de Paris estavam lotados. Cidade grande, época medieval, normal. Porém, começou a entrar calamidade pública nisso, porque como muita gente sabe, cadáveres gera doença. Muita. A peste negra surgiu disso. As pessoas começaram a pedir pro governo fazer um novo cemitério para abrigar essas novas pessoas que estavam morrendo. Só que aí, o governo achou que não era necessário fazer o cemitério novo. O que ele fez? Pegou o lugar onde era uma pedreira, pegou a superlotação desses 200 cemitérios, sim, 200 cemitérios, que tinham em Paris, e foi levando pra essa pedreira. Só que, como eles iam levando, e o que eles faziam pra levar,
É a parte mais bizarra Não é do normal, negócio, cara. Eles levaram vários religiosos pro local onde ia ser enterrado e eles começaram a rezar lá, cara. As pessoas ficavam rezando lá. E não vamos fazer uma oração breve aqui. Não, cara, eram dias seguidos. Se ele já não tivesse muito bizarro, eles benzerem no lugar, chuta como é que eles transportavam os ossos. Pegar Um manto preto, cobrir o osso como se fosse realmente alguém morto ainda. E ir na carroça levando lá, rezando as coisas no meio da madrugada. Com a tocha lá, aqueles capuz de filme de terror mesmo. Transportando osso. Por 2 anos. Eu não sei se isso chega a ser genial e bizarro. Eu acho que é os dois, genialmente bizarro. Porque eles fizeram uma obra de arte com isso. Cara, as salas e os corredores são construídos milimetricamente do jeito que um artista planejou. Durante 18 quilômetros, tudo isso. Assim, galera, tem muita coisa, tem muita coisa mesmo sobre esse ossário. Caso você tenha muita curiosidade, queira um vídeo só sobre isso, deixe nos comentários, beleza? Além também de que não tem só o ossário. Se vocês gostaram muito do vídeo, a gente pode fazer uma parte 2 pra vocês. E galera, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixe aí o like. Merece porque deu trabalho, hein? Compartilhe também com a galera pra gente poder crescer e valeu, galera. É nóis.